A gente conseguiu, né, performar bem aqui nesse cenário. Aconteceu o que a gente estava pensando, né? Acho que o worst foi rock, né? O que o Bruno estava falando, né, alguns meses atrás, ele falava muito desse conceito de desinflação, produtividade de AI, não falou nada disso hoje. Tentaram jogar umas cascas de banana, mas ele não pegou, né? Foi super profissional, como o Cred falou, cara, realmente todo mundo fala que o primeiro press conference, o chairman sempre faz M, não sei se a gente pode falar palavrão aqui ou não, Uhum. mas dessa vez ele se saiu bem pra caramba, cara, super malandro e experiente. Toda vez que tinha uma pergunta difícil, ele fala, não, não, deixa eu falar o que que o comitê falou, lia o texto, então entregou, assim, uma reunião hawkish pura, puro sangue. Acho que o mercado estava esperando um slightly hawkish, né? Tipo, que ele ia se aproximar do que o comitê estava, mas o comitê aumentou, foi mais gente achando que vai ter hike esse ano do que era o esperado. Então, metade do comitê tem pelo menos um hike esse ano. Então, o mercado já foi para precificar que vai ter mais de um hike, vai ter um hike e meio esse ano. Então, né, por um lado, você pode falar, não, foi a coisa inteligente a fazer, porque ele ganha credibilidade no começo, dado que ele estava vindo uma postura dove, então ele tem que fazer menos hike do que a alternativa. Se ele tivesse vindo dove agora, cara, já ia ter que hike em julho, assim, entendeu? Então ele veio hawkish, que foi inteligente, só que, por outro lado, ele convenceu a gente que ele vai ser hawkish mesmo, que não é só gogó. Então, setembro, outubro, o cara já deve estar aumentando os juros, e aí talvez é 50% de chance que ele aumenta de novo em dezembro. É meio assim que o mercado interpretou. Acho que o mercado já está preocupado com inflação, né? A gente pode botar até o primeiro slide, se quiser, um tweet que eu mandei aí, né? Que realmente está muito bull market lá fora, assim, bizarro, né? Acho que foi a melhor frase da semana foi essa, né? Anteontem, o Elon Musk ficou 165 bilhões de dólares mais rico, é mais do que o Warren Buffett vale, né? Em um dia. Então, pô, imagina o Warren Buffett, que é o ídolo aí do Colasso, né? Não queria humilhar assim logo de cara no programa, mas, pô, né? Você não devia mais ir para Omaha, cara. Vai pegar um foguete aí, vamos focar. Você tá focando. Outro melhor meme foi, pô, o Warren Buffett e a gente está focando num nicho, né? O Elon Musk está focando no universo. Você está focando, as empresas que a gente cobre focam na Terra, é um nichozinho, entendeu? Então, o cara é muito maior. É Pô, isso que eu. desculpa assim, né, cara? Esse valuation é uma maluquice, né, cara? Assim, Não, é isso que eu tô você falando. está É isso fazendo que um eu tô falando. valuation a partir de 7% de float com uma regra maluca de inclusão, né, da SpaceX nos índices. Então, na verdade, eu acho que o valuation de verdade a gente vai conhecer ali a partir de setembro, né, quando eu divulgar o resultado do segundo TRI, que aí você vai ter alguma coisa como 3,5, né, vezes o float atual da empresa vindo para o mercado, e aí a gente vai ver quanto vale de verdade a SpaceX. Né? E se não for em setembro, vai ser na frente à medida que esse float vai sendo liberado. Né? Quer dizer, acho que a gente tende a precificar as ações com base no trade marginal, mas às vezes o trade marginal representa, sei lá, 0,5% da empresa e para um lote, né, como um É, lote do Elon Musk, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é que nesse caso é super líquido, né? É líquido pra caramba. Então é não, difícil eu argumentar é líquido, que- mas assim, o percentual do Mas float, é ela 5% do listou, float. 7,5 do float, na verdade, que ela Agora, listou, né? porque teve green tudo shoe, bem. 86 bi. É, Eu concordo. O problema é é, que ainda é pequeno. E você tem é. esse curto espaço dos rebalances ali de FTSE, etc., e Nasdaq, e S&P ainda não. O Russell tentando hoje, a S&P não foi, na verdade, né? S&P E, não. Acho que o é, Nasdaq, o Russell e o é. FTSE. E aliás, um É. puta conflito, né? Quer dizer, a bolsa que Porra, eles, a bolsa que conseguiu a listagem é a primeira bolsa incluindo o índice, quer dizer, então assim, sei lá, né? é muito Não, conflituoso, Bruno. E assim, não compra esse valuation, não, cara. Assim, não, acho que a gente não consegue chegar em nenhuma conta é. razoável de, sendo bem sincero, lógico, esse cara, como falaram lá atrás, né? Esse cara começou a fazer Tesla e ninguém achava que a Tesla em algum momento ia valer a soma de todas as montadoras do mundo inteiro. Então, cara, não duda isso, que as montadoras também estão no valuation assim, né? Não valem nada, então em algum momento a Tesla bypassou a soma de todo mundo, mas aqui é assim, o Andrew, Brunão, eu vou te dizer que deve estar implícito no preço que daqui a uns 10 anos, quando o Colasso, sei lá, for CEO de uma grande instituição, ele vai ligar para a gente e vai falar, amigão, você quer passar o fim de semana comigo lá na Austrália e vamos pegar um foguete em 45 minutos a gente vai estar na Austrália? Porque é isso, tem lá no prospecto.
O cara vai de foguete em 45 minutos para a Austrália, vamos passar um fim de semana lá, o Colasmo leva a gente, molezinha e, enfim, tá no preço também, mais os É, satélites, mais a o, Starlink, Aí, o, eu, eu Kelete, não, vai lá, Colas, manda aí. não, não, isso aí primeiro, tomara que você esteja certo, amém. Segundo que Na parte do foguete ou na parte do ciclo? não, a parte do foguete, né? Porra, quem não Que quer dar um isso. rolê de foguete, cara? Tomara que você Eu esteja tô certo. contando com dinheiro para você comprar nossa casa na praia. Mas Convida a assim, gente, hein, Colas? Pô, não, Nós vamos convido, precisar eu de um convido. layout ali. Eu pô. convido, eu convido. A gente precisa ter amigos que tenham o foguete, a gente não precisa ser o dono do foguete, Exato. entendeu? Mas o Então, Andrew, e você o que. BC cortou juros agora, enquanto a gente está Aí, falando, né? Logo olha num aí. dia que o Fed foi rock pra Ah, caramba. Exato. Então, acho que a segunda parte da tua Ó, pergunta é do Fed, né? Então, se quiser mostrar o slide lá do juro real, que eu mandei também, eu acho que essa é a grande história aqui do mercado, na minha cabeça, né? O juro real de 2 anos nos Estados Unidos. Olha isso é um foguete, o segundo foguete aqui do mercado. Né, pô, nos últimos 2 meses foi de 0,5% para 2% do juro real nos Estados Unidos, é muita coisa, né? Isso aqui é uma reprecificação do, talvez, o ativo mais importante do mundo. E eu acho que isso aqui que está, né, na linha do que o Bruno falou, né? Mudou o mundo nos últimos 3, 4 meses. Antes era um mundo de inflação para baixo, juro para baixo, era um cenário benigno para mercados emergentes, né, custo de capital, etc, etc. Agora, cara, a economia dos Estados Unidos está bombando, saiu dado do consumo de consumidor essa semana, inadimplência caindo, vendas do varejo forte, vendas de cartão de crédito forte, então o consumidor está super resiliente, exatamente porque esse consumidor está ganhando dinheiro em coisas que nem SpaceX, né? O varejo está Tá bombando, se assim, sentindo mais rico, né? exato. os hedge funds não estão tão bem, mas o varejo está bombando. Eu acho que é isso que explica a SpaceX, porque está indo tão bem, né? Porque realmente, né, tem uma demanda muito forte do varejo. E aí o efeito é que o Fed vai ter que aumentar juros, né? Então isso aqui é um mundo mudou muito. E então, o que que a gente fez, né? Que era a tua pergunta, né? Eu acho que tudo que é sensível a juro alto tem que sofrer, né? Então, small caps, empresa de consumo, empresa do setor financeiro, mercados emergentes, vamos dizer, tradicionais, né? Porque que nem a gente mostrou no overview, quando você compra um índice de mercados emergentes hoje em dia, você está comprando mais AI do que no S&P, né? Porque só a TSMC, Hynix e Samsung já são, agora esqueci, acho que é 40% do 25. índice, uma coisa. Não, as três são Era, 25 de mercado emergente. eu mandei. Do IEM 25. 20 altos, né? É, E aí, se você botar, exatamente, aí, se você botar Que é um AI absurdo. Periphery, que a gente dá definiu, 40. era 40. Ah, E então, tipo, né, que é mais do que o S&P. Então, né, por isso que o mercado emergente está subindo, mas quando você olha o resto, né, então exclui Taiwan e Coreia, etc., né, os caras sofrem com o juro mais alto. Né? Esse que é o ponto do Brasil. E além disso, né, a gente tem a eleição que a gente deixa aí para depois. Mas eu acho que esse que é o pano de fundo que a gente está vendo no mercado. Então, sim, porque o que estava o grande debate da semana lá fora era os fundos macro querendo fazer esse rotation, né? Pô, será que a AI já não andou demais? Olha a SpaceX, tem muito papel vindo aí, técnico é ruim para tecnologia, todos esses papos furados aí que a gente pode falar mais. Mas o que a gente viu é que foi exatamente o contrário, né? O Fed foi rock, o juro é para cima, a economia está forte. Então, o que que você faz? Você se esconde em AI. Que nem na guerra, quando a guerra está muito binária, se acaba a guerra, não acaba a guerra, pô, tá muito difícil você saber se o petróleo é para cima ou para baixo. Fala, tá bom, vou comprar uma coisa que não é sensível a petróleo. O que que é? AI. Mas agora a gente tem a mesma dinâmica que é com juros. Pô, tá muito binário, não sei se agora vai estar um foco muito forte nos próximos dados de inflação. Eu acho que foi até o Kellet que falou disso, né? Que o Walsh falou que agora ele não quer mais dar guidance, deixa o mercado resolver. Então quer dizer que cada dado de inflação vai ficar mais importante ainda, porque é o mercado que vai resolver, né, o guidance do Fed agora. Então vai ficar muito binário. Então, pô, eu não quero investir em empresa de consumo que pode muito bem se a inflação cair, mas muito mal se a inflação não, né, for alta, ou investir em coisa estrutural. Então, acho que é isso que a gente está vendo. Acho que então continua essa bifurcação da economia, momentum indo bem, e as coisas são dependentes de juros, acho que vão sofrer e vai continuar assim. Assim, Mas, dá até para simplificar o modelo mental, quer dizer, a economia está hot, dentre outras coisas, por conta do CAPEX AI. Né? Quer dizer, e aí esse CAPEX AI faz com que a economia fique rock, faz com que o Fed tenha que
negociar ou tem que botar os juros para cima, e aí quem vai se ferrar não é o AI que jogou a economia para cima, é quem tem que pegar juros, né? Quer dizer, então, na verdade, Isso aí. sei lá, o setor de consumo americano, o setor de small caps americano. As small caps até descobri que tem um percentual de AI dentro também que eu não sabia. Mas Uhum. o meu ponto é que o setor de setores sensíveis a juros vão se ferrar porque o AI está tão bem, né? Quer dizer, então o AI não vai matar só o software, né? Quer dizer, as empresas de software, né? Vai matar as empresas que estão dependentes de juros também, né? E eu estou na ponta do Andrew também, eu estou na ponta que na hora que a maré sobe, o mais forte sobrevive, né? O mais fraco, né, se ferra, né? E eu acho que, infelizmente, mercados emergentes ex-AI estão na ponta do mais fraco, assim como, né, o small cap americano ex-AI também está nessa ponta mais fraco também. O argumento contrário é que, né, tipo, a economia está tão forte por causa do AI, e AI já subiu tanto, que você quer comprar o resto do mercado e vai fazer um catch-up, né? Essa que era a tese aí dos fundos Eu macro não compro, gringos e tal. não compro não, meu. Mas eu acho que hoje a gente viu que, né, é muito sensível ao dado de inflação. Se o dado de inflação começar a desacelerar, esse trade vai Vai ser muito funcionar. Mas data-driven mesmo. Acho que os vai próximos ser dados vão ser difícil. super importantes. O mercado vai trabalhar muito em cima do que vai sair. E o que é bizarro é que, à medida que o Fed dava um guidance anterior, você sabia o que o Fed esperava do dado e você operava o dado que veio em relação à expectativa do Fed. Agora, como você não sabe o que o Fed espera do dado, cada um vai ter uma expectativa do dado, né? Então vai ser uma loucura, quer dizer, a divulgação dos dados, porque cada um vai ter uma percepção e uma leitura diferente. Você não tem um norte, né? Acima de X é bom, abaixo de X é ruim, né? Cada um vai ter o seu X, cada um vai ter a sua régua, né? Então também estou nessa ponta que a gente vai ter um pouquinho mais de volatilidade, como era na época do Greenspan, né? Quer dizer, acho que essa época de falar demais, eu particularmente sou contra também, começou nesse mandato do Powell mais recente, mas acho que essa postura me parece melhor, né? Deixa as coisas abertas do que evitar tendo que fazer cavalo de pau entre uma reunião e outra, né? Ele exportou bem demais, eu acho, assim. O, Tem uns slides, enfim, em cima do que foi discutido agora, o Andrew e Brunão. Não sei se dá para resgatar, mas é exatamente isso uns dois, três que eu coloquei. Isso a gente pode Esse é depois. Brasil Esse é depois. Brasil, esse é o assunto Brasil, a gente volta mais um pouquinho. Isso. O próximo. Que tem três juntos lá. Vai indo. Antes. Antes, eu só ia fazer um preâmbulo aqui antes esse de aí. chegar aqui no slide. O Andrew, hoje eu estava numa conversa no almoço Hum. com um gestor aqui do Rio, que ele esteve recentemente com um dos diretores importantes do Google aqui no Brasil, e aí ele estava questionando sobre o valuation do Google para esse diretor, né? Falando, cara, putz, dependendo da conta que você fizer aqui, esse múltiplo é muito esticado, né? Como é que vocês olham essa história e tal? E aí o cara respondeu assim, putz, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, pode parecer que o múltiplo é demais, mas a gente está com quase todo o nosso patrimônio em ações da empresa e a gente tem convicção de que a gente vai mudar o mundo. Então a gente não liga muito para essa volatilidade de curto prazo que pode acontecer com preço e tal, e o mercado respondendo a isso, né? Lucas, esse CAPEX AI é quase que uma questão estrutural, né? Quer dizer, é uma guerra pelo AGI, né? Para ver quem vai conseguir de fato ter o melhor modelo, né? O leading edge model, né? Que você vai revolucionar o mundo e tem um dilema do prisioneiro aqui, né? Quer dizer, essas empresas elas não podem decidir não gastar, né? Puta, vou segurar um pouquinho o gasto, porque se o colega do lado estiver gastando e conseguir ter um edge em termos de modelos, em termos de aplicações, né, você perde a liderança e você perde market share muito rápido, né? Quer dizer, então, e de fato o horizonte dessas empresas, o horizonte dos funcionários é muito mais longo, né? Eu sou muito bom com Capex AI, eu acho que a gente está no começo do processo ainda, a gente ainda não começou a falar de AI físico, não começou a falar de Edge AI de uma forma importante ainda, né? Quer dizer, então acho que são anos e anos de Capex que a gente vai ver pela frente e eu acho que o Google está correto mesmo, né? E o Google está na ponta boa, porque o Google ele gera caixa suficiente para financiar boa parte do Capex dele, né? Quem está numa situação mais complicada são empresas como Oracle, por exemplo, né, ou a própria OpenAI, que vão ter que ter uma criatividade financeira um pouquinho maior para financiar o CAPEX que eles precisam fazer. Né? Mas O que eu ia comentar sobre isso, assim. a própria atitude da Google de ter levantado o capital antes dos outros agora, eu achei que foi um gol de placa deles. Né, para tentar esquizar os outros e mostrar que de fato eles não vão parar e que eles vão estar numa posição muito boa, né, em termos comparativos. Né?
Até que assim, eu queria só fazer esse comentário, porque assim, sei lá, tem a IPO da SpaceX que fez um baita barulho, tá aparecendo um trade de pessoa física individual lá, tá mega hypado, ninguém entende esse negócio direito, no detalhe, e ele promete um incremento de receita meio maluco adiante com essas promessas aí de que o Kelete falou que eu vou ter um dia o meu próprio foguete aqui para poder levar vocês para a Austrália. Do outro lado, você tem esses múltiplos meio doidos com esse bull de CapEx e esse ciclo doido da IA com um cenário onde o Andrew comentou bem, né? Quem vai se ferrar é o pagador de juros, né? Então, assim, eu queria só trazer isso para o debate, assim, pegando a SpaceX Mas, como o mas, gancho, o mas, que faz sentido e o que não faz sentido nesse meio? mas, Será que não tem, tipo, capitalismo destrutivo aí no meio também, sabe? Mas deixa eu botar um ponto aqui, quando você fala de múltiplos malucos, você tem que qualificar que múltiplos são esses, né? Quer dizer, se eu pego empresas de memória negociando a 4, 5 vezes PL, me parece barato pra cacete. A discussão é que o L está fora do lugar, porque a margem bruta dessas empresas está muito alta e todo mundo tem dúvida para onde que ela vai à medida que você entrar a capacidade. Mas não tem um múltiplo maluco. Uma Intel a 100 vezes, puta, é um múltiplo maluco. Uma SpaceX a 100 caralhadas vezes receita, é um múltiplo maluco. Mas aí cabe aos gestores, às pessoas que comprarem, selecionar o que comprar. Mas no agregado do S&P, eu não tenho os números de cabeça aqui, o Andrew pode me ajudar, mas não parece ter um múltiplo maluco do S&P nem nada do tipo, não. Muito pelo contrário, quer dizer, acho que ajustar o crescimento da economia americana e a melhora de produtividade que você pode ter pela frente, me parece ok a situação. Bota os slides lá que tem umas coisas legais assim que pega, puxa o gancho aí para o que você está colocando, Bruno, e pro que o Andrew faz no dia a dia também. Que olha que coisa de. Assim, são gráficos de um relatório da Goldman que eu li, que eu achei muito, para variar, muito bom. Peguei três charts aqui. O primeiro aqui, esse da distribuição né, de onde vieram os retornos esse ano dentro do business de AI, né, Bruno e Andrew? Então, porra, se você enxergou que era via infraestrutura, dá uma olhada. Porra, Uhum. você ganhou ali, ó, assim, não teve nenhuma ação que não que te deu, todas deram retorno positivo. A média tá lá, sei lá, estou vendo, tô de óculos aqui, tá ruim, não sei se é 69, 79, 89, mas, pô, 59. 59. 59 e deu retornos até 120%. Então, pô, aqui se acertou o tema na veia. Né? Se você for para software, que foi uma loucura, all over the place, pô, você teve um retorno médio meio ali zerado, mas, pô, teve coisa que foi desastrosa e ainda tem coisa que te entregou. E aí você vai para AI Productivity lá, na média você ganhou dinheiro. Então, porra, isso aqui é impressionante, como eu acho que o Bruno falou, A dispersão de retorno do mercado foi gigantesca, foi né? gigantesco. Então, E, pô, deu para e fazer muito trade relativo para, pô, ganhar dinheiro, arrebentar. Acho que o Andrew fez muito isso aí. O Bruno também pegou o tema nas empresas que tem PI baixo, que, vou te falar, absolutamente 2 anos atrás, as empresas eram mortas, eram business. Você olhava Sandisk, olha um pouco, não é meu dia a dia, esse negócio, a gente olha aqui, AMD, etc. As empresas, assim, não valeu nada. E, de repente, você começou um boom e aí você vai para o lado direito ali, você olha que memória, olha a loucura que foi memória, deu empresa que deu 300%, na média 200%, e aí você tem ou a partir dos óticos lá, etc e tal. Então, como foi interessante, eles botam utilities ali como AI, enfim, essas coisas. O Andrew estava comentando, acho que numa outra conversa nossa de umas duas, três, talvez as primeiras que a gente teve, que ele estava investindo nas empresas de refrigeração para data center, que são os layers que ninguém olha e que, pô, se você vive disso e olha, pô, é do caralho, assim, desculpa o palavrão, que é exatamente onde você vai pegar de quem se aproveita desse boom de AI e o CapEx. E aí você vê que as hyperscalers nem foram as grandes ganhadoras ali Não, é porque são, não deram porra. é porque são elas que pagam a conta, né? Quer dizer, na Elas verdade, pagam a conta. a Exato, discussão é se esse exato. capex que elas estão fazendo vai ser devidamente remunerado ou não e como, né? Concordo. Quer dizer, então, assim, aquela história, na corrida do ouro, você compra a empresa de quem produz a paia a picareta que vai ajudar a procurar o ouro, né? Quer dizer, Isso aí. e eu acho que você deve assim. E aí você tem
de novo, várias formas de fazer essa tese. Você tem as empresas americanas, mas você tem toda a cadeia de pás e picaretas, ou seja, de empresas ligadas ao Capex AI que estão listadas na Ásia, que são muito interessantes, né? Eu acho que tem um grau de cobertura menor, eu acho que você tem, o Andrew falou que bastante da bolsa de Taiwan e de Coreia como grandes proxies, né? Mas você tem coisas na China também, você tem coisas all over the place ali, são coisas muito interessantes, né? E você tem desde a tese do PL, entre aspas, barato, né? Que geralmente PL barato é value trap, na maior parte das vezes, né? Quer dizer, tem a discussão se as empresas de memória vão ser um value trap ou não, em função do que vai acontecer com expansão de capacidade. Mas você tem outras discussões tecnológicas. Você pega a parte de óptica, nunca foi barata, né? São empresas que negociam a 40, 50 vezes PL, mas o TAM vai triplicar, quadruplicar, quintuplicar, à medida que as novas tecnologias de data center vão transformar boa parte dos processos que eram feitos com cobre em óptica, né? Óptica, né? Então, assim, eu acho um tema super interessante, fascinante, tá? Mas no limite, o driver por trás dele, a pergunta de $1 trilhão aqui aquele $1 trilhão vai ser monetizado, sim ou não, né? Vai ter diferencial de modelos, quer dizer, você vai ter pessoas dispostas a pagar, né, pelos modelos de leading edge no preço que eles estão pagando e o preço suficiente para remunerar aquele capex, quer dizer, é outra discussão que é super polêmica aqui também, papo de botequim, mas Isso. acho que esse é o tema. Mas claramente foi o que fez um ano de todo mundo, né? Eu não tenho número de cabeça aqui agora, mas você pega, puto, o S&P foi muito bem esse ano, boa parte da revisão foi revisão de lucros, não foi expansão de lucros, e boa parte da revisão de lucros foi uma empresa, que foi a Micron, né, que é uma das 3 empresas de memória, né, que tiveram esse processo muito forte de revisão de lucros para cima. A gente falou no último overview desses temas aí, que foi semana passada, então está bem recente, onde a gente mostrou que todos esses temas, se olha, tipo, que o Clet mostrou, né, de, por exemplo, liquid cooling, optical networking, que o Bruno falou, memória, você pega os baskets dessas ações, que estão subindo, sei lá, 50, 60, 80, cada 1%, mas a revisão de lucro foi maior ainda nesse ano. Então, essas ações estão ficando mais baratas no ano do que estavam antes, né? Então, esse ponto que a gente está falando de valuation, né, bolha, não é bolha, pelo contrário, aí tem o argumento do que o Bruno falou, né, que aí que é a grande dúvida, né, tipo, o denominador desse múltiplo, que é o debate. Isso aqui é sustentável, não é sustentável? Então, o debate é o capex vai ser mais alto do que o consenso está achando ou não. A gente ainda acha que a gente está no começo desse jogo e que o capex vai ser muito mais alto do que o consenso espera. Então, essas ações estão baratas. É uma ação que tradava 20 vezes PI, agora está 18 porque subiu 80%, mas o lucro revisado subiu 90%. Aí Aliás, você fala, pô, mas eu acho que o capex vai ser mais alto o próximo ano que o consenso está. Isso. Na verdade, vai aliás, ficar mais barato ainda. Aliás, isso é maravilhoso, né? A gente está arbitrando a psicologia das pessoas, né? Quer dizer, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de pensar, né, exponencialmente, né, e pensam linearmente, né? E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se manter comprada em ações que sobem muito, né? Quer dizer, então ela vê uma ação subindo 80%, 100%, ela fala, puta, eu vou vender que ficou muito arriscado para comprar dessa ação. Mas se o chão da empresa, que é o lucro, subiu 150%, ficou menos arriscado comprar, desde que você acha que esse lucro seja recorrente, né? Então é engraçado como é muito que louco isso, né? como é que Tem as, toda como a é que, razão, como é que cara. as pessoas têm. No Brasil tem algumas evidências que a gente pegou até junto, uma ou outra, e não na mesma velocidade, porque você não tem a velocidade de crescimento de lucro, até desculpa te interromper, que a gente está vendo em AI, e é outro mundo aqui, mas é isso aí, é isso que acontece às vezes, entendeu? A gente pegou lá atrás uma direcional, você também pegou junto com a gente, e eu com você. A gente botou a posição, era 160 milhões de lucro. 5 anos depois é 1 bi 100 de lucro. É. É isso. E o E o mercado PI, tem, e o e o PI mercado tem dela, dificuldade. Tem dificuldade exato. de ficar comprado em papéis que tem mudança de lucro muito forte, porque Concordo, esse crescimento vertiginoso da ação dá sempre a impressão que a ação pode cair tudo de novo, de volta, né? concordo. Então tem um fator psicológico aqui que é impressionante, né? Não já subiu muito. O que me Isso. preocupa um pouquinho nessa tese aqui, desculpa te interromper, Tranquilo. é mais que eu acho que o posicionamento técnico está um pouco esticado, né? Quando você pega os books, os prime brokers americanos, né, e você pega o tamanho que semicondutores virou, né, é uma coisa que, puta, dá um certo, né, desconforto quando você pega o fato de, sei lá, hoje os maiores lucros do mundo, né, a empresa que faz o maior lucro nominal em dólares do mundo é a Samsung e a terceira é a Hynix, né? Ou seja, duas empresas de memória na Coreia são as duas empresas que geram mais lucro no mundo, né? E quando você pega o preço da Hynix negociada na Bolsa da Coreia, a princípio é muito barato, 4, 5 vezes PL, dependendo da conta que você faça, mas o meu ponto é que 70% do volume negociado da Hynix na Bolsa da Coreia está vindo de delta de opções
né, e entrada e saída de ETFs alavancados, né? Então dá um medo assim, porque a forma como o preço está se formando está sendo feita muito especulativamente, né? Quer dizer, e aí, portanto, né, dado tudo que subiu, dado pela a volatilidade que as ações estão tendo, dado pela formação de preço, né, dá um certo medo que quem esteja carregando, né, essas ações, sejam muito pessoas físicas, sei lá, na Coreia, momentum traders, CTAs, coisa e tal, e possa ter uma eventual correção. Só que eu acho que se houver uma correção é para ser comprada, né? Porque o fundamento é para cima, e eu acho que essa tese de aceleração de CAPEX AI, eu estou na ponta do Andrew, é para cima também. E engraçado, eu estava lendo algumas coisas sobre a Coreia, Bruno, Cola e Andrew, e é inacreditável, porque a Bolsa da Coreia acabou de bater 100% de valorização no ano. Essas duas ações pesam 50% do índice. A gente reclama aqui de Petrobras e Vale, né? E do bancos. Pô, essas duas vão fazer o índice, assim, e all over the place, dependendo de onde elas forem. Mas o que chama muito a atenção, mas muito, algumas coisas. As pessoas físicas, o dado super interessante, metade da população coreana investe em bolsa. Metade hoje. Então, metade dos cidadãos coreanos hoje tem alguma posição em bolsa na Coreia. Isso também é um programa do governo que incentivou a turma que investia em ações americanas a repatriar o dinheiro, a dar incentivos para comprar ações da Coreia. Mas virou uma loucura e o COSP hoje sobe 100% por conta de duas ações. Isso é muito louco, né? E o que mais chama atenção é que o gringo vendeu 70 bilhões de dólares net no ano de coreano. O gringo já foi embora. É isso que o Bruno está falando. As ações estão nas mãos dos coreanos que ficam lá, tudo bem, super alavancados, operando o tema que ainda está se sustentando, mas não, o gringo já pulou fora. E você sabe, Assim, você sabe que teve muito uma coisa louco. interessante que aconteceu 2 semanas atrás, que alguns prime É, brokers americanos começaram a reduzir balanço, é, né? Um grande imagino. banco americano, que é o maior prime broker dos Estados Unidos, estava com 15% do balanço dele na Coreia, né? Dado que é muito difícil para investidores estrangeiros investirem diretamente na Coreia, né? Então você investe Uhum. geralmente através de swaps de banco, e para isso que os bancos que dão swap têm que ter capital na Coreia, né? Como a Bolsa da Coreia multiplicou por N vezes nos últimos anos, o grau de exposição dos bancos americanos na Coreia subiu bastante, e esses bancos estão tentando tirar o capital de lá, inclusive, para tentar liberar um pouco do balanço e jogar esse balanço de volta para os Estados Unidos para poder fazer frente aos IPOs que você vai ter, né? Então, os bancos precisaram de quase 50 bilhões de dólares de capital de giro para fazer a estabilização da SpaceX, que acabou não sendo necessário, a educação só subiu, mas tiveram que jogar esse capital lá para dentro e tiveram que tirar capital do mundo todo, né? Inclusive nós brasileiros aqui perdemos quase Exato. 2 bilhões de reais de balanço de banco gringo também, que foi para ajudar a pagar um pouquinho a conta de estabilização da SpaceX, né? Mas dá um certo medo também, né? Porque você fala, caramba, se eu sou um cliente desse prime broker estrangeiro, né, que quero fazer uma aposta longa na Coreia, eu não posso fazer, porque esse banco está com uma restrição de balanço lá e a ação fica mais ainda na mão dos coreanos, né? E by the way, a Se Coreia fosse meu cliente aqui, não tinha esse problema, né, Bruno tá, Garcia? tá crescendo, né? Tem dinheiro sobrando aí. E aí É Eu isso. não sou banco gringo, só para lembrar. é engraçado. Agora, a Coreia é meio que o Brasil também da Ásia, né? Quer dizer, a Coreia também tem uma questão de governança lá meio complicada, né? Quer dizer, esse programa que o Kellet está falando de repatriação de ativos e melhora da governança é uma coisa recente, mas o histórico deles É. é muito legal, não. E você tem os holdings, né? Quer dizer, essas empresas todas, você pega tanto a Hynix quanto a Samsung, você tem holdings de investimentos que estão em cima dessas ações que negociam com quase 50% de desconto para a soma das partes, né? Basicamente porque você tem essa questão do reinvestimento e você não vê a cor do dinheiro, né? Enfim, Ele não volta para você, é muito louco. E aí a última coisa que eu ia falar é que eles também têm o small deles, que chama Kosdaq, é o outro índice deles que não tem essas ações mais líquidas, né? Esse índice está na lama. Esse índice não acompanha o COSP. Ele está ruim, é tipo o nosso small, sabe? Não anda. E olha que tá super hypado, mas o pessoal absolutamente deletou, só está concentrado em um tema. Na Coreia, especificamente, eu acho que só tem talvez esse tema.